Curta História. Conto de Machado de Assis. Publicado originalmente em A Estação, em 31 de maio de 1886. A leitora ainda há de lembrar-se do Rossi, o ator Rossi, que aqui nos deu tantas obras-primas do teatro inglês, francês e italiano. Era um homenzarrão, que uma noite era terrível como Otelo, outra noite meigo como Romeu. Não havia duas opiniões, quaisquer que fossem as restrições, assim pensava a leitora, assim pensava uma dona Cecília, que está hoje casada e com filhos. Naquele tempo esta Cecília tinha 18 anos e um namorado. A desproporção era grande, mas explica-se pelo ardor com que ela amava aquele único namorado, Juvencio de Tal. Note-se que ele não era bonito, nem afável, era seco, andava com as pernas muito juntas e com a cara no chão, procurando alguma coisa. A linguagem dele era tal qual a pessoa, também seca, e também andando com os olhos no chão, uma linguagem que, para ser de cozinheiro, só lhe faltava sal. Não tinha ideias, não apanhava mesmo as dos outros. Abria a boca, dizia isto ou aquilo, tornava a fechá-la, para abrir e repetir a operação. Muitas amigas de Cecília admiravam-se da paixão que este Juvencio lhe inspirava. Todas contavam que era um passatempo, e que o arcanjo que devia vir buscá-la para levá-la ao paraíso, estava ainda pregando as asas. Acabando de as pregar, ia descer, tomá-la nos braços e sumir-se pelo céu acima. Apareceu Rossi, revolucionou toda a cidade. O pai de Cecília prometeu à família que a levaria a ver o grande trágico. Cecília lia sempre os anúncios, e o resumo das peças que alguns jornais davam. Julieta e Romeu a encantou, já pela notícia vaga que tinha da peça, já pelo resumo que leu em uma folha, e que a deixou curiosa e ansiosa. Pediu ao pai que comprasse bilhete. Ele comprou-o e foram. Juvencio, que já tinha ido a uma representação e que a tinha achado insuportável, iria a esta outra por causa de estar ao pé de Cecília, a quem ele amava deveras. Mas por desgraça apanhou uma constipação e ficou em casa para tomar um suadouro, disse ele. E aqui se vê a singeleza deste homem, que podia dizer enfaticamente, um sudorífico, mas disse como a mãe lhe ensinou, como ele ouvia a gente de casa. Não sendo coisa de cuidado, não entristeceu muito a moça, mas sempre lhe ficou algum pesar de o não ver ao pé de si. Era melhor ouvir Romeu e olhar para ele. Cecília era romanesca, e consolou-se depressa. Olhava para o pano, ansiosa de o ver erguer-se. Uma prima que ia com ela chamava-lhe a atenção para as toaletes elegantes, ou para as pessoas que iam entrando. Mas Cecília dava a tudo isso um olhar distraído. Toda ela estava impaciente de ver subir o pano. Quando sobe o pano? Perguntava ela ao pai. Descansa, que não tarda. Subiu afinal o pano, e começou a peça. Cecília não sabia inglês nem italiano. Lera uma tradução da peça 5 vezes, e, apesar disso, levou-a para o teatro. Assistiu às primeiras cenas ansiosa. Entrou Romeu, elegante e belo, e toda ela comoveu-se. Viu depois entrar a divina Julieta, mas as cenas eram diferentes, os dois não se falavam logo. Ouviu-os, porém, falar no baile de máscaras, adivinhou que sabia, bebeu de longe as palavras eternamente belas, que iam cair dos lábios de ambos. Foi o segundo ato que as trouxe. Foi aquela cena imortal da janela que comoveu até as entranhas a pessoa de Cecília. Ela ouvia as de Julieta, como se ela própria as dissesse. Ouvia as de Romeu, como se Romeu falasse a ela própria. Era Romeu que a amava. Ela era Cecília ou Julieta, ou qualquer outro nome, que aqui importava menos que na peça. Que importa um nome? Perguntava Julieta no drama, e Cecília com os olhos em Romeu parecia perguntar-lhe a mesma coisa. Que importa que eu não seja a tua Julieta? Sou a tua Cecília, seria a tua Amélia, a tua Mariana, tu é que serias sempre serás o meu Romeu. A comoção foi grande. No fim do ato, a mãe notou-lhe que ela estivera muito agitada durante algumas cenas. Mas os artistas são bons. Explicava ela. Isso é verdade, acudiu o pai, são bons a valer. Eu, que não entendo nada, parece que estou entendendo tudo. Toda a peça foi para Cecília um sonho. Ela viveu, amou, morreu com os namorados de Verona. E a figura de Romeu vinha com ela, viva e suspirando as mesmas palavras deliciosas. A prima, à saída, cuidava só da saída. Olhava para os moços. Cecília não olhava para ninguém, deixara os olhos no teatro, os olhos e o coração. No carro, em casa, ao despir-se para dormir, era Romeu que estava com ela. Era Romeu que deixou a eternidade para vir encher-lhe os sonhos.
Com efeito, ela sonhou as mais lindas cenas do mundo: uma paisagem, uma baía, uma missa, um pedaço daqui, outro dali, tudo com Romeu, nenhuma vez com Juvencio. Nenhuma vez, pobre Juvencio. Nenhuma vez. A manhã veio com as suas cores vivas. O prestígio da noite passara um pouco, mas a comoção ficara ainda, a comoção da palavra divina. Nem se lembrou de mandar saber de Juvencio. A mãe é que mandou lá, como boa mãe, porque este Juvencio tinha certo número de apólices. Mandou saber. O rapaz estava bom. Lá iria logo. E veio à tarde, sem as palavras de Romeu, sem as ideias, ao menos de toda a gente, vulgar, casmurro, quase sem maneiras. Veio, e Cecília, que almoçara e jantara com Romeu, lera a peça ainda uma vez durante o dia, para saborear a música da véspera. Cecília apertou-lhe a mão comovida, tão somente porque o amava. Isto quer dizer que todo amado vale um Romeu. Casaram-se meses depois. Tem agora 2 filhos, parece que muito bonitos e inteligentes. Saem a ela. Inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com outras pessoas que também gostam de literatura. Um abraço e até a próxima!